Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula! Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta de hoje, 31 de janeiro, sexta-feira, 7h03 da manhã. Sextou, Gabriel. Sextou! Que beleza. Tá feliz, né, Gabriel? Gabriel só fica feliz na sexta-feira. Nenhuma sexta-feira eu sou triste. Muito bom dia para quem já está por aí. Estamos começando o programa de hoje. Estamos ao vivo no horário de Brasília. Muito obrigado para quem já está chegando por aí, as pessoas que já estão compartilhando o nosso programa, assinando o canal, ativando o sininho e principalmente já estão aí no nosso chat. Muito bom dia. Diga de onde você está assistindo a este programa. Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para as pessoas que nos acompanham fora do Brasil. Temos uma audiência aí crescente de pessoas que acompanham o Desperta fora do Brasil. Uma característica importante da galera que nos acompanha, que mora em outros países, é que geralmente assiste o Desperta como sendo o seu único noticiário do dia, o que me deixa realmente muito feliz. As pessoas comentam bastante isso, né? Para ficar ligado mais ou menos no que está acontecendo no Brasil e no mundo, para não ficar boiando nas conversas por aí. Então, muito obrigado pela audiência de todo mundo, também quem nos acompanha nas reprises. Estamos ao vivo aí, nesse horário todos os dias às 7 horas da manhã, mas depois o programa fica gravado no nosso programa, nos nossos canais de YouTube, lá no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e, sobretudo, no canal do ICL Notícias, lá no YouTube. Se você não assina o nosso canal, por gentileza, você sabe que lá no YouTube é de graça, é só assinar o canal, ativar o sininho para saber em que momento a gente está ao vivo por aqui, mas estamos ao vivo de todo modo, das 7 horas da manhã até para depois do meio-dia, todas as manhãs de segunda a sexta, com toda a programação do ICL. Voltamos às 6 horas da tarde com o ICL Notícias, segunda edição, e dentro em breve estrearemos novos programas, teremos novos programas aqui nos canais do ICL, que só cresce, né? Aqui a coisa só cresce, estamos caminhando aí para ter uma grade completa, muito cheia de informação para todo mundo aqui, todos os dias da semana. Muito obrigado para quem nos acompanha também pelo rádio. Estamos ao vivo em 3 rádios em São Paulo. Você já sabe, se você quiser nos acompanhar principalmente no carro, você não precisa gastar a sua internet, que é muito cara e é uma porcaria muitas vezes, né? Então, e principalmente em São Paulo, as pessoas eventualmente estão em lugares onde a internet não pega muito bem, fica travando, entra no túnel, aquela coisa toda. Você pode nos acompanhar pelo rádio, procure aí no seu rádio do seu carro. São 3 emissoras que transmitem o Desperta todas as manhãs: a Rádio Heliópolis, a Rádio Brasil Atual e a Rádio Cantareira. Muito obrigado, é muito bom ter a companhia de todo mundo que gosta de ouvir este programa como se fosse bom e velho radinho, né? Todos aqui amamos o rádio. Estamos ao vivo também na televisão, lá na Bahia pela TV Quirimurê, lá em Porto Alegre pela Pop TV e também em São Paulo pela TVT. Então você tem várias opções aí, pode acompanhar o programa pelas redes sociais, pelo YouTube, pela televisão e pelo rádio, e esperamos que muito em breve a gente vai expandir a nossa rede para mais rádios e emissoras de televisão pelo Brasil. Aliás, eu já falei sobre isso. Se você trabalha, chefia ou é proprietário de uma emissora de rádio ou televisão pelo Brasil, entre em contato com o ICL, que a gente disponibiliza o nosso sinal limpo, limpão, em Full HD, coisa mais linda do mundo,
de graça para você poder transmitir os nossos programas, né? Então, eventualmente, se você quer colocar alguns dos nossos programas, pode colocar, claro, a programação inteira, mas eventualmente tem emissoras que transmitem apenas o Desperta, ou apenas o nosso programa de mercado e investimentos, ou só o N1, ou só o N2. Você pode escolher qualquer programa que você quiser transmitir aí na sua emissora de rádio ou televisão, que a gente libera o sinal para vocês, tá bom? Se você mora aí nas cidades do interior pelo Brasil e costuma ouvir uma rádio que você gosta, uma emissora de televisão que você gosta, o rádio é muito mais comum, né, no interior do Brasil, pode sugerir também para a emissora de rádio que você gosta, que você curte aí, olha, tem lá os programas do ICL, a gente pode transmitir aqui, né? Eventualmente podem transmitir até em horários alternativos, não precisa ser ao vivo, eventualmente pode encaixar o Desperta em um outro horário aí, que for um horário que fizer sentido para sua emissora, né? Talvez possa transmitir mais próximo do meio-dia, mais no final do dia, no meio da manhã, ou ficar ao vivo com a gente aqui às 7 horas da manhã, como preferirem. Entre em contato com o ICL, que a gente está tentando expandir essa rede. Já estamos em contato com algumas emissoras aí de rádio e TV e teremos novidades assim que as coisas caminharem. Teremos o replay do mapa da mina, né? As pessoas podem acessar o despertacl.com.br. Ontem, aliás, quase 40 mil pessoas ao vivo assistindo o mapa da mina, o nosso evento anual. Esse ano mais importante do que nunca, talvez, né? Na minha opinião, foi o melhor mapa da mina que o Edu fez, se comparar com os outros anos, até pelo contexto mundial, né? O Trump assumindo aí nos Estados Unidos, a gente recomeçando a vida aqui no Brasil já com olho nas eleições de 2026, várias eleições importantes pelo mundo, teremos uma eleição muito importante na Alemanha, falaremos sobre a Alemanha hoje no programa, aliás, a terceira maior economia do mundo, né, o grande motor industrial da Europa. A gente vai ter uma eleição importantíssima lá na Alemanha agora em fevereiro, então tem um contexto mundial aqui no Brasil, né, é dólar, é bolsa, é juros, sobe, desce, aí fica uma confusão, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Então esse evento de ontem colocou as coisas nos trilhos para a gente entender de fato como o mercado em geral está vendo as coisas, para que lado que o mundo está caminhando, as tarifas do Trump, a gente vai falar sobre isso hoje também aqui, anunciou novas tarifas agora para México e Canadá, vem ameaçando o Brasil e os países dos BRICS com tarifas de 100% caso a gente crie uma moeda. Não podemos ter moeda, não podemos. O que foi acordado lá em Bretton Woods, né? Que foi a grande reunião que aconteceu lá nos anos 40, para definir que o dólar seria a grande moeda a balizar os comércios mundiais. Enquanto isso acontece, os Estados Unidos têm um poder enorme, inclusive, de boicotar outros países, porque tudo está atrelado ao dólar. Para os Estados Unidos é muito conveniente, né? Porque se a moeda mundial é a moeda que só eles imprimem, se der qualquer problema, eles podem imprimir moeda. A gente não tem essa sorte, né, Gabriel? Não podemos imprimir dólar no Brasil, então os BRICS estão numa grande discussão aí, eventualmente, para criar uma moeda. Não necessariamente será uma moeda que você pegará ela em papelzinho, assim, né? Mas uma moeda para converter aí, para fazer os comércios entre os BRICS e outros países. Estados Unidos muito preocupados com isso, não querem perder a sua hegemonia. Um império que bate as perninhas enquanto cai, né? É isso que a gente está assistindo. Então tudo isso foi explorado, né, de várias formas diferentes ontem no nosso grande evento anual de começo de ano, que é o Mapa da Mina. Vai ter reprise, a reprise o replay está no nosso site, né? despertacl.com.br, ou você pode apontar o QR Code na tela aí. É de graça, tá, gente? É só chegar lá, assistir. Muito possivelmente hoje no final do dia o evento sai do ar e aí vai ficar só para os assinantes do ICL, para nossa comunidade, tá bom? Então não perca, hoje é o último dia para assistir o Mapa da Mina e depois, segunda-feira, já estaremos em fevereiro e a vida que segue, né? Tá bom? Muito bem, vamos lá que a gente tem bastante coisa no programa hoje. Primeiro fim de semana de fevereiro deve ter tempo instável em boa parte do país. O primeiro fim de semana de fevereiro deve ser marcado pelo tempo instável em boa parte do país, isso porque uma nova zona de convergência do Atlântico Sul deve se manter ativa até o próximo domingo. A zona de convergência se caracteriza por uma extensa faixa de nuvens que normalmente vai, do norte ao sudeste. O sistema é responsável por manter o tempo instável nessas regiões, gerando acumulados consideráveis de chuva. Com isso, boa parte das regiões norte, centro-oeste e sudeste deve ter uma sequência de dias com chuva muito volumosa de hoje até domingo e segunda. De acordo com meteorologistas, a região sudeste é a que deve ser mais afetada. Então atenção aí, ó.
Minas Gerais e São Paulo e parte do Rio de Janeiro, tá? São onde estão esperados esses temporais. A gente falou sobre isso ontem já, então fiquem ligados, fiquem ligados. Hoje já é sexta-feira, eventualmente se você está pegando o programa ao vivo agora às 7 horas da manhã, são 7h12 da manhã, horário de Brasília. Se você mora em uma zona de risco, olhou para cima, viu que a coisa está feia, tem o aplicativo lá de previsão do tempo, viu que pode ter pancadas de chuva hoje, essa chuva de hoje pode ser muito volumosa. Pode não chover o tempo todo, mas pode chover lá durante 15, 20, 25, 30 minutos e é aquela chuva que é suficiente para alagar muitas zonas da cidade. Então, se você tiver essa chance, converse com a empresa que você trabalha e faça home office. Fique de casa quem pode, né? Quem consegue. E, aliás, dei a dica ontem, junte os seus colegas de trabalho e organizem-se, pessoas, organizem-se. Não adianta ir votar a cada 2 anos e achar que, né, é o truque do mágico, né? Foi lá, apertou um botãozinho e a vida vai ser solucionada. Não é assim que a coisa funciona. Vocês podem se organizar na empresa que vocês trabalham, juntar a chefia e falar, olha só, chefia, vamos começar a organizar aqui porque é importante ter home office, uma regra de home office baseada na previsão do tempo. Se a empresa está numa região que eventualmente tem problemas de alagamento, se pessoas moram em lugares que para chegar até o emprego passam por zonas problemáticas, né? Podem correr inclusive risco de vida nos seus carros, no transporte público, a pé. Então organizem isso com as empresas de vocês, abram a conversa para organizar um home office em momentos em que a previsão do tempo não está muito boa e que pode acontecer temporais principalmente. Tá? Acho que é importante a gente começar a pensar nisso também, exercer a nossa cidadania, inclusive nos locais de trabalho, né? Vamos lá para o slnoticias.com.br. Ministério da Educação anuncia reajuste no piso salarial para professores. O ministro Camilo Santana anunciou um aumento de 6,27% no piso salarial para professores no país nesta quinta-feira. O valor total passa de R$ 4.580 para R$ 4.867 o piso, né, o salário mínimo dos professores por mês. O reajuste vale para todos os docentes da educação básica com jornadas de 40 horas semanais. O aumento do piso está previsto na Lei do Magistério de 2008. Apesar de estar na lei, muitos municípios não cumprem o piso. Com a mudança no principal instrumento de financiamento da educação básica, o Fundeb, municípios passaram a questionar a segurança jurídica da legislação, uma vez que a conta para a revisão do salário dos educadores está atrelada ao valor do fundo por aluno. Eles justificam que o cálculo atual não dá previsibilidade e estabilidade. Em 2022, o reajuste foi de 33%, por exemplo. Em 2024, 3,62%, abaixo da inflação daquele ano. Todos os detalhes da portaria estão aqui publicados no iclnoticias.com.br. Lembrando que o governo lançou esse ano também o programa Mais Professores, com medidas de incentivos para a formação e permanência desses profissionais na carreira. Dentre as ações anunciadas, há bolsas e um cartão de crédito exclusivo do Banco do Brasil, sem pagamento de anuidade, exclusivo para professores. O auxílio para a bolsa, que leva o nome do programa, será de R$ 2.100, para além do salário, por até 2 anos para formação. A ideia é incentivar o ingresso em redes públicas de ensino de educação básica e em regiões com maior carência docente. Os recursos para todas as ações do programa já estão previstos no orçamento de 2025 e 2026. Para além disso, tem também um incentivo para os alunos, né, do ensino médio de escolas públicas, que é o programa Pé de Meia, que está aí no olho do furacão, né? É uma espécie de poupança que é criada para os alunos, para quando eles saírem do ensino médio, terem essa poupancinha lá organizada, né, para decidirem se vai fazer universidade, se aquilo pode ajudar a você mudar para outra cidade, alugar um apartamento, enfim. É um dinheiro que fica guardado lá enquanto o aluno está estudando, e aí isso vai ser liberado quando esse aluno sair do ensino médio e for para a sua, digamos assim, vida adulta, né? Isso está no centro do furacão, porque o Tribunal de Contas da União considerou que a maneira como esse dinheiro está chegando na conta dos alunos, o caminho é errado, ou seja, identificou ali uma pedalada fiscal, a gente sabe onde é que isso pode parar. Já tem o deputado colhendo assinaturas no Congresso, mais de 100 assinaturas para impeachment do Lula em cima da mesma lógica de pedalada da Dilma. Fiquem atentos a isso. Tenho falado sobre isso. Não é pouca coisa, porque tem o aval do TCU, que começou com o ministro Augusto Nardes, que é um bolsonarista. Várias coisas já foram vazadas do Augusto Nardes nos últimos anos,
né, torcendo para o Bolsonaro ganhar a eleição, se engajando em campanha, infinidade de coisas. Coloca aí no Google, Augusto Nardes Bolsonaro, para você entender quem é esse cara. E agora, com o aval do TCU, esse processo de impeachment vai para a gaveta do próximo presidente da Câmara, Hugo Mota. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente falar sobre a eleição de Câmara e Senado, né? A coisa não vai ser fácil nos próximos tempos. Paira um ar de normalidade pela saída do Lira? Sei não, hein? Ibovespa dispara quase 3% com Lula e no pós-Copom. O dólar cai pela 9ª vez seguida. Veja como dá para fazer manchete de tudo que é jeito com bolsa, né? Eu adorei essa manchete aqui. É uma manchete, parabéns, viu, Chico Alves, o nosso editor aí do site. É uma manchete bem provocativa, né? Porque, no geral, a imprensa vai colocar bolsa dispara quase 3% com Trump, sei lá o que, Milley, né? Hitler, né? Mussolini Júnior. Graças ao Mussolini Júnior, a bolsa está disparando. Se cai, a bolsa cai com Haddad, né? A gente tem visto isso na imprensa, principalmente de economia e negócios no Brasil. Aliás, eu já falei isso para vocês. Quem tiver na dúvida pode pesquisar também. A maior parte da imprensa de economia e negócios no Brasil, hoje, já há um bom tempo, é dos bancos e das financeiras. Tá? Vamos pegar aí Valor Econômico, que é controlado pelo Grupo Folha. O Grupo Folha, que tem o UOL também. Existe graças hoje, a grande grana que vem desse conglomerado é o PagSeguro, que é uma financeira / banco, né? Que tem ações, inclusive, na Bolsa de Nova York, se não me engano, né? A maquininha amarelinha, aquela, PagSeguro, né? Para quem não sabe. Então, obedece aos desígnios do assim chamado mercado. Revista Exame, o dono da Revista Exame é banco também, se não me engano, quem comprou a Revista Exame uns anos atrás foi o BTG Pactual, né? Infomoney, que é o site de informação econômica do Brasil, mais acessado do Brasil, imagino que seja o mais acessado, né, de fato, do Brasil, é controlado pela corretora XP e pelo Banco Itaú. Então veja, não se enganem, muita gente da nossa comunidade não sabe disso, aliás, né? Porque aí tem alguns investimentos, fica acompanhando a economia, fica lendo esses sites. Saibam que o jornalismo econômico no Brasil é feito pela Faria Lima, não se enganem, tá? Todo direcionamento filosófico editorial do jornalismo de economia e negócios no Brasil, desse mainstream, dos sites que as pessoas acessam sem saber, Exame, Valor Econômico, Infomoney e tal, é comandado pela Faria Lima. Isso quer dizer que tudo que é produzido nesses veículos não presta? Ora, é claro que não. Mas veja, o grande direcionamento para onde olhar, como bater, quando bater, como criticar, quando criticar, é tomado por quem manda na parada, pelo dono. Sempre será assim, né? Com seus interesses econômicos. Você ter veículo de imprensa no Brasil e no mundo não é uma coisa muito lucrativa, sabia? Aliás, é um dos setores da economia menos lucrativos atualmente. A margem de lucro de você ter um veículo de imprensa é baixíssimo. Vale a pena você pegar o seu dinheiro e fazer qualquer outra coisa com o dinheiro, ao invés de comprar a revista Exame, por exemplo. Não se compra a revista Exame porque vai vender anúncio e vai dar muito dinheiro à revista Exame. Se compra a revista Exame para alimentar os seus negócios paralelos. O mesmo vale para o Infomoney e etc e tal. Tá? Então, muita atenção quando você for consumir jornalismo produzido com foco em economia no Brasil. Esses sites são controlados por bancos e financeiras no geral. Vejam que coisa curiosa. Em dezembro, o mundo ia acabar, não ia acabar, Gabriel? O mundo ia acabar, o Brasil estava na beira do precipício, o dólar explodiu, a bolsa caiu, e tinha que ter mais corte, e tinha que ter mais o ajuste fiscal, e isso, e aquilo, e o Lula, e o impeachment, e o Haddad. Não era assim? 20 dias atrás. 30 dias atrás, 35 dias atrás. Hoje, o dólar não para de cair, aqui, ó, né? Na queda consecutiva do dólar. Já tá lá para 5,80 mais ou menos, né? Nem sei quanto é que fechou o dólar ontem. 5,80. O dólar não para de cair. A bolsa sobe. Não se fala mais em terrorismo econômico na imprensa. Vocês notaram que sumiu o assunto? Sumiu. Desapareceu. O Lula ontem, em uma entrevista que deu coletiva para a imprensa, aliás, aleluia, finalmente começou a falar com as pessoas. Finalmente.
né? Demorou, mas chegou. Parabéns aí para a nova Secom também, que organizou essa coletiva. Espero que faça mais. Tinha que fazer todo dia. Vocês não entenderam ainda como funciona a política hoje em dia com rede social, gente? Vocês não entenderam por que o Trump fala todos os dias sobre todos os assuntos? Porque a imprensa fica falando só sobre o que fala o Trump. É assim que a coisa funciona. E já não é de hoje, faz um tempo já, faz alguns anos, aliás. O Lula ontem falou que não está pensando em fazer mais nenhum tipo de corte. Essa fala em dezembro, olha, ia abrir um buraco no chão no Brasil e o país ia cair dentro. Vocês notaram que não aconteceu absolutamente nada? Pelo contrário, o Lula falou isso enquanto o mercado estava aberto. Ontem a Bolsa subiu quase 3%. Ora, o que aconteceu? Mudou o ministro da Fazenda? Não. Anunciou mais cortes para o tal déficit, para o fiscal, não sei o quê. Não, pelo contrário, falou que não vai cortar mais. Né? Se vai ou não vai, não sabemos. Falou que não vai. Né? Não aconteceu absolutamente nada. Nada. Então vejam, é uma decisão política baseada nos interesses de meia dúzia. O mercado brasileiro, vocês sabem, é minúsculo, né? Quando a gente vê aí nas notícias como é que está a Bolsa de Frankfurt, a Bolsa de Milão, a Bolsa de Nova York, a Bolsa de Tóquio, a Bolsa de Londres. Você sabe que a Bolsa brasileira, perto dessas aí, ela praticamente nem existe. Né? A Bolsa brasileira é minúscula, puxada basicamente por dois ativos, Petrobras e Vale. Se Petrobras e Vale vão bem num dia, todo o resto pode ir mal, que a tendência é puxar para cima. E quem controla a Bolsa no Brasil é meia dúzia mesmo, de gente que tem o dinheiro grande e decide, hoje a gente vai para cá, hoje a gente vai para lá. Então vejam, mudou nada de dezembro para agora. Se o mundo ia acabar em dezembro, ele já devia estar acabando em janeiro, né? Agora, vejam como o assunto meio que deu uma sumida. Vamos fazer uma brincadeira de adivinhação aqui? A partir da semana que vem, esse assunto volta à pauta e volta o terrorismo. Vamos deixar isso em suspenso? Assim que a Câmara voltar e a coisa começar a andar em Brasília, vamos começar a falar de novo nessa história aí. A imprensa vai aparecer com isso aqui de novo. Eu não me espanto se o dólar não começar a estourar de novo, se a Bolsa não começar a ter problema. Não me espanto. Tá? Esses movimentos os caras puxam e empurram da maneira como eles querem. Então ontem o Ibovespa disparou depois da fala do Lula, né? Não é assim que faz as manchetes? É assim, né? Neymar chegou ao Brasil na sexta para assinar com o Santos. Olha só, Neymar tá voltando para o Brasil de fato, né? Rolou vários boatos aí nos últimos tempos, se ia rolar, se não ia rolar. Então chegou finalmente o grande dia. Eu acho que a torcida do Santos deve estar muito feliz, muito feliz. 12 anos depois, Neymar está de volta à Vila Belmiro. Como jogador do clube, será apresentado à torcida em um dia de festa no estádio. O Peixe preparou uma série de shows que começam a partir das 16 horas em Brasília. Quando vai ser a apresentação? Amanhã? Não diz a data, né? Só diz o horário. Vai ser quando? Vai assinar sexta, vai ser hoje? Globo Esporte. Não deu horário, né? Ainda não tem horário exato para o Neymar chegar na Baixada Santista, mas deve acontecer no fim de tarde dessa sexta. A chegada ao Brasil acontece pela manhã no aeroporto Catarina, um dos locais de pousos privados no interior do Paulista. Neymar vai descansar, claro, e se organizar antes de seguir para a Baixada de helicóptero. O astro ainda não assinou o contrato com o Santos e só irá fazê-lo pessoalmente nas dependências do clube. A ideia é que ele pouse no CT Rei Pelé com familiares e amigos, vai levar os parça, né? E seja recepcionado pela diretoria. O contrato do Neymar com o Peixe vai só até 30 de junho desse ano, viu, o Gabriel? É 6 meses só. Muita gente está brincando na internet que ele vai lesionar a mão na hora de assinar e vai ficar sem jogar até maio. E aí vai jogar 3 jogos pelo Santos só. Jogar um aqui, outro ali. Tem que ir para o interior Paulistão. Não, Paulistão muito quente, não vou. Mirassol, não. Mirassol, não quero. Agora, é bom, né, ter esses caras no Brasil, né? Aqui, ó, tá aqui o evento, né, que vai rolar lá. Dia 31, portanto hoje, de fato, né? Abertura dos portões, 16 horas na Vila. E já tem uma galera aqui confirmada, né? Mano Brown, Projota, Supla, vários MCs, né? Vários DJs. Sensacional. Eu acho legal que o Neymar volte, sabe? Gostamos do menino Neymar ou não, chat? Chat gosta do menino Neymar? Hein?
Jogador de futebol é aquela coisa, né? Não gosta, mas aí vai lá no time da pessoa, arrebenta, começa a gostar. É assim que funciona, né? Ah, eu odeio o Neymar. Aí ele vai pra seleção, o Brasil ganha a Copa, ama o Neymar. É assim que funciona, gente. Já foi assim com outros jogadores, não será diferente com o Neymar, né? De todo modo, o Campeonato Brasileiro tá cheio de estrelas agora aí, né? Aliás, saiu ontem a relação da FIFA das transferências de jogadores e a quantidade de dinheiro que foi usada para transferência de jogadores. O Brasil é o segundo mercado mundial hoje. A Inglaterra é o primeiro, claro que muito mais comprando do que vendendo. O Brasil é o segundo, muito mais vendendo do que comprando, mas muito comprando também. Não, a balança deu uma... Eu não sei se isso aí é uma bolha que está acontecendo, é dinheiro de bet que está no futebol, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Sabe-se lá. Eu tenho visto as contratações aí, os clubes estão gastando uns dinheiro que nunca vi. Nunca vi 200 milhões, 250 milhões, 300 milhões. De onde está vindo, para onde está indo esse dinheiro, sabe-se lá, mas também vamos combinar que não é diferente na Série A italiana, no Campeonato Espanhol, na Inglaterra, na Alemanha. Esses dinheiro aí a gente sabe, né? Esses dinheiro a gente sabe de onde que vem para onde que vai. Então o futebol mundial roda assim, o Brasil está se reposicionando nessa história aí. Se vai durar 1 ano, 2, 3, 5... Se vai quebrar metade dos clubes quando acabar a festa, se a festa não vai acabar, não sabemos exatamente, né? Os 2 times que parecem tão organizados, que não dependem tanto desses dinheiros mágicos que aparecem de uma hora para outra aí, me parece o Flamengo muito e o Palmeiras talvez em segundo, mas o Flamengo muito porque tem uma torcida gigantesca e se organizou antes da onda das bets, né? Os outros eu não sei como é que vai ser. Agora, pô, vai ser legal ver o Neymar jogando no Brasileirão, né? Por que não? Apesar de não gostarmos muito da pessoa, da pessoinha Neymar, né? Digamos assim, o cidadão de bem, né? TRE de São Paulo caça mandato da Carla Zambelli por desinformação eleitoral. Adorei a foto que foi escolhida aqui, né? Tadinha da Zambetta. Com placar de 5-2, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo condenou a deputada federal Carla Zambelli nessa quinta-feira devido à desinformação eleitoral no contexto da eleição de 2022. As punições são a cassação do mandato e inelegibilidade por 8 anos contados a partir de 2022. Essa decisão foi tomada em âmbito regional. Cabe recurso, portanto a Zambetta fica ainda lá na Câmara dos Deputados, né, dando o ar da desgraça, todos os dias pode estar lá e tal. Sábado agora, amanhã que tem a eleição da Câmara do Senado, Zambetta sem dúvida estará por lá, né, e esse processo ela pode recorrer agora para o Tribunal Superior Eleitoral para ver se vai ser confirmado no TSE ou não. Cabe recurso ainda no TSE, portanto, né, então ela só some dali depois se o TSE decidir, né? A ação da investigação judicial eleitoral, isso eu achei muito legal, foi motivada e movida pela Sâmia Bonfim. Tão atacada, tão espezinhada, tão humilhada por essa gente. Aquele evento trágico do irmão dela, né? Assassinado no Rio de Janeiro por engano. Foi usado de maneira nojenta por essa galera toda. Colocaram o irmão dela num contexto de crime, de milícia, não sei o quê. Tentaram humilhar, tentaram expulsar a Sâmia emocionalmente da Câmara. 1, não conseguiram. 2, está caçada por uma ação da Sâmia. Mas é bem feito, né, Gabriel? É bem feito. A terra plana, ó. Terra plana é igual uma pizza, né? Ela vai para um lado, ela vai para o outro. Ai, cara. Em nota, a parlamentar afirmou que recebeu o resultado com serenidade, classificou o julgamento como uma tentativa de anular quase 1 milhão de votos dos cidadãos paulistas. Essa decisão não tem efeito imediato e continuarei lutando, disse ela, né? A Zambetta é uma das mais conhecidas aliadas do Bolsonaro, principais vozes aí nos discursos contra as urnas eletrônicas. Tem aqui um motivo, mas é porque ela falou que as urnas tinham sido fraudadas numa cidade X lá e não sei o quê. E aí, Zambetta aqui também está meio em baixa lá com o Bolsonaro, né? Durante a eleição, lembram que a pistoleira dos Jardins, né? Um jornalista, colega jornalista, aliás, parece que chamou ela de espanhola no meio da rua, Gabriel. Não entendi o termo. Espanhola. Ô, espanhola! Não sei, será que não gosta de espanhóis, a Zambetta? A Zambelli é italiana, né? De repente tem uma rixa ali, Itália e Espanha, né? Porque a Espanha dominou por muito tempo o sul da Itália, né? Ali com a casa dos Aragão, né? A casa real.
dominavam ali a região de Nápoles antes da unificação italiana, né? Aliás, tem um ditado na Espanha que fala Itália ou Espanha por cima, né? Se falava na época. Se o sul da Itália é italiano ou espanhol, de todo modo a coisa está acontecendo e vida que segue, né? Um pouco essa ideia assim. Aí, será que essa rivalidade que não gosta de espanhóis? Pode ser, né? Não sei. E aí ficou pistola e sacou a pistola, né, Gabriel? E lembra da cena que foi correndo atrás do colega jornalista, e aquela cena foi detectada nos trackings que o PL fazia na época da eleição, né? Aquelas pesquisas que você vai fazendo e que não são divulgadas, para acompanhar como a coisa está indo. Então, o partido reputa a Zambelli a perda de milhões de votos, principalmente em São Paulo, e colocam isso na conta do Bolsonaro ter perdido a eleição. Acham que se não fosse esse caso e o do Roberto Jefferson, que também atirou contra policiais que foram prendê-lo em casa, esses dois casos foram muito importantes para fazer um dreno de votos ali nos últimos dias da eleição de 2022. Então a Zambetta também está um pouco escanteada lá, né? Ela fica varrendo o chão onde o Bolsonaro passa, né? Ela vai lá, o Bolsonaro passa, ela varre o chão. O Bolsonaro vai passar para o outro lado, ela varre o chão de novo. Fica olhando para o Bolsonaro com uma carinha assim, o Bolsonaro não dá bola para ela. Então, assim, não está bem, Zambetta, né? Acontece, a vida é feita de altos e baixos, né? Governo do Rio de Janeiro, o julgamento de cassação do Cláudio Castro foi suspenso ontem porque o relator pediu vista ao processo após ouvir a defesa e a acusação. Então, o Cláudio Castro ainda segue aí no governo do Rio de Janeiro. 2 PMs que atuaram na rota são suspeitos de vazar informações sobre operações para o PCC. A Corregedoria e o Centro de Inteligência da Polícia Militar investigam pelo menos 2 policiais militares sob suspeita de vazamento de informações sobre investigações para membros da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Essa apuração é parte de uma investigação mais ampla que tem por foco o esclarecimento do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritbach, o delator do PCC, e de policiais corruptos. Portanto, mais 2 policiais envolvidos. Já está bem claro que ele foi assassinado por ação policial. Em larga medida. Os caras passaram informações para o PCC, o cara que estava no aeroporto, que ligou para avisar que ele tinha chegado era policial, né? Envolvimento de viaturas e assim por diante. O que mostra é um indício muito forte de que a Polícia de São Paulo, ao contrário da imagem que se faz, eu já falei sobre isso aqui, faz uma imagem da Polícia de São Paulo que assim, parece a polícia da Suécia, né? Ficam comparando principalmente com a PM do Rio de Janeiro e falam, não, a PM de São Paulo, aquela coisa, né? Por quê? Só porque tem aquele bonezinho que parece um pastel? Como que é o nome daquele capzinho, será? Não deve ter um nome, né? Não, a PM de São Paulo, isso, aquilo, e agora vai ter um processo de milicianização, porque o Tarcísio, porque não sei o quê. Vamos combinar que o Tarcísio não ajuda, claro, né? O Tarcísio é um cara que incita a PM a matar. Que, aliás, infelizmente, segundo pesquisas que saíram na semana passada, a maioria da população apoia em São Paulo. É por isso que eles fazem. Aliás, já falei isso aqui várias vezes. Essas pessoas não se mexem mais sem pesquisa. Roda uma pesquisa aí para ver se a população apoia o chamado matar bandido. Bandido bom, bandido morto. Apoia? Então, bora, bala. Bala. Né? Agora, isso aqui não é de hoje. Essa infiltração mafiosa na polícia não é de hoje. Esse caso é muito preocupante. Muito. Vamos lá rapidamente para as notícias internacionais. Angela Merkel criticou o candidato do próprio partido por apoiar a extrema-direita na Alemanha. Aconteceu uma coisa que não acontecia na Alemanha desde o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem que prestar atenção na eleição da Alemanha, gente. Tá toda a plutocracia que rodeia o Trump em cima da eleição da Alemanha. Tenho certeza estão derramando uma dinheirama nessa história. Tenho certeza o senhor Elon Musk está lá apertando os botãozinhos do Twitter para favorecer a extrema-direita na Alemanha, para fazer rodar mais posts da extrema-direita, para obscurecer posts que possam prejudicar a campanha eleitoral. Né? Porque tem uma força extrema-direita chamada AfD, que pode chegar ao governo. Segundo as sondagens agora, os conservadores podem ganhar a eleição, mas não formam governo. Para formar governo tem que fazer aliança com outros partidos. A segunda força eleitoral seria a AfD, que é um partido neonazista
isso não é uma hipérbole, é um partido neonazista, de inspiração neonazista, né? Como é lá a Meloni na Itália, como é a Lega Nord na Itália também, de certo modo, e Fratelli d'Italia, etc. e tal, são partidos pós-fascismo, pós-nazismo, que têm inspiração nesses partidos. Inclusive, a neta de um dos ministros do Hitler é parte desse partido, visitou o Bolsonaro no Brasil, quando o Bolsonaro era presidente ainda, e essa gente pode chegar ao poder. O que aconteceu essa semana foi que teve uma votação para restringir a imigração na Alemanha. Sim, lá na Alemanha também tem a questão do outro, do imigrante, a mesma coisa posta nos Estados Unidos e na Europa em geral. E pela primeira vez foi rompido o que se chama lá de cordão sanitário, ou seja, qualquer partido do parlamento votou junto com a extrema-direita. A extrema-direita, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, sempre foi isolada no parlamento. Os governos sempre foram formados na Alemanha isolando a extrema-direita. Sempre houve votações isolando a extrema-direita. As pautas que eram levadas lá, que eram pautas importantes para o parlamento, nunca os partidos importantes votaram com a extrema-direita e esse acordo não escrito foi quebrado essa semana pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial. A Angela Merkel criticou o próprio partido, né? Criticou o líder e candidato à chefia do governo do Partido Conservador União Democrata Cristã por ter contado com os votos da ultradireita para aprovar uma moção parlamentar exigindo regras de imigração mais rígidas no país. O atual presidente da Angela Merkel, Friedrich Merz, é o candidato às eleições com mais chances de se tornar o próximo chanceler federal. Ele obteve apoio da sigla de populistas de direita Alternativa para a Alemanha, a AfD, para aprovar um texto apresentado por sua legenda numa votação parlamentar nesta quarta-feira, sendo acusado de romper um tabu e quebrar o assim chamado cordão sanitário contra a ultradireita, algo que ele mesmo havia rejeitado fazer no passado. Em um comunicado, Merkel considerou equivocado que Merz se desvincule do compromisso de não formar maiorias parlamentares com a AfD. Essa proposta e a posição associada a ela foram uma expressão de grande responsabilidade política que eu apoio totalmente, afirmou a Angela Merkel. É errado não se sentir mais vinculado a essa proposta e, portanto, pela primeira vez, ter permitido deliberadamente, em 28 de janeiro, uma maioria com votos da AfD em uma votação no parlamento alemão. A crítica, claro, gerou um debate na Alemanha, tudo vira uma polêmica hoje. As pesquisas mostram que os conservadores de Merz lideram as intenções de voto para as próximas eleições gerais com 30% de apoio, enquanto a AfD, que é esse partido neonazista de extrema-direita, tem cerca de 20% à frente do Partido Social Democrata, que é o atual partido que está no poder na Alemanha, do Olaf Scholz e também do Verde. Então, para formar coalizão, para ter governo em pé, o partido da Angela Merkel, se vencer as eleições, poderia ou tentar formar a maioria com o Partido Social Democrata, que está no poder hoje, do Olaf Scholz, os Verdes e outros, o que daria mais trabalho, teria que fazer uma composição de governo mais equilibrada, digamos assim, ou simplesmente pode fechar com este partido de inspiração neonazista e formar um novo governo pela primeira vez na história da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, levando essa gente de volta ao poder. As eleições na Alemanha acontecem em fevereiro e a gente vai ficar muito de olho nisso, também com a nossa colunista Andrea Dipp, que vive na Alemanha, né, e vai nos trazer informações em primeira mão sobre o que acontece por lá. Aliás, tem uma coluna dela essa semana, lá no iclnoticias.com.br, de onde vem e o que quer o partido de extrema-direita alemão AfD, apoiado por Elon Musk, uma entrevista exclusiva feita pela Andrea Dipp, um historiador e especialista nesse partido, na AfD, o David Bebnowski, traz algumas respostas. A entrevista é muito boa, né? Uma entrevista exclusiva feita pela Andrea Dipp e publicada lá no nosso site com esse historiador que é especialista nesse partido, né? É uma espécie de Castro Rocha Júnior, né? Porque o Castro Rocha ninguém bate, né? O cara quer ser muito Castro Rocha. Talvez um dia, quando ele for adulto, ele consiga, né? Mas não será fácil. Então é um cara que conhece muito esse partido da extrema-direita. Se você tiver curiosidade, acho importante, porque assim, o Musk está apostando muito nessa eleição. Se a extrema-direita chega no poder da Alemanha,
eles podem começar a minar internamente com decisões via parlamento e inclusive deliberações da União Europeia, né? Podem alegar soberania nacional, podem ir para cima disso, podem começar a ruir também os pactos europeus e servir de inspiração para outros países. Para o Elon Musk interessam os seus negócios, claro. Em primeiro lugar, por exemplo, regulação de redes sociais, que tem uma regulação muito forte na União Europeia, tem uma comissão antitrust muito forte na União Europeia, que vem multando essas big techs, principalmente o Facebook e o Google na União Europeia. Se na Alemanha o vento começa a mudar, a Alemanha tem força para começar a puxar a União Europeia para outro lugar. Então isso é parte do grande lobby, do grande dinheiro, do grande poder que essa gente exerce sobre o mundo. Eles estão muito de olho nessa eleição que acontece agora em fevereiro. Ficaremos de olho nós aqui também, né? Movimento por independência na Califórnia ganha força com rejeição a Trump. A ideia existe há algum tempo, mas ganhou mais atenção depois que o Trump foi eleito presidente em 2016. Para quem quiser saber também, lá no icrnoticias.com.br, agora tem esse grande debate, né? Se vai ter ou não um plebiscito para a independência da Califórnia. Brasil não foi avisado de plano de Milei para maior controle da fronteira. O governo brasileiro não foi informado sobre os novos planos do governo de Javier Milei, da Argentina, de aumentar os controles da fronteira do país com o Brasil. A decisão foi anunciada pela Patrícia Bullrich, a ministra de Segurança da Argentina. A gente informou ontem aqui. Segundo as jornalistas Débora Bergamasco e Luciana Tadeu, da CNN Brasil, nem o governo brasileiro nem a Polícia Federal foram contactados por autoridades argentinas para uma comunicação de novas medidas ou propostas de colaboração para novos planos de segurança nas divisas. Recentemente, o governo do Milei anunciou a construção de uma cerca de 200 metros de extensão e 3 metros de altura na fronteira com a Bolívia. Os bolivianos, como eu expliquei ontem aqui na Argentina, são os imigrantes, né? O imigrante do mal considerado é o boliviano na Argentina. E logo após, a Patrícia Bullrich afirmou que iria intensificar controles da fronteira com o Brasil. A ministra se referiu especialmente a Bernardo de Irigoyen, cidade da província argentina de Misiones, na fronteira com Dionísio Cerqueira e Barracão, lá no extremo oeste de Santa Catarina, né? Aliás, como eu falei ontem, a região onde eu nasci, conheço, aliás, muito bem mesmo. Vivi todos os anos de Brasil e Argentina, vai para lá, vem para cá, a gente fazia compra no supermercado lá, eles vêm comprar aqui, em determinado momento a gente abastece o carro na Argentina, porque é mais barato, depois eles abastecem o carro no Brasil, porque é mais barato, aquela coisa toda, né? A mudança de moedas, quando surgiu lá o Austral, lá na Argentina, com o Menem, a paridade do dólar com o peso depois, né? E depois a Argentina indo pro buraco de novo. E assim, hoje em dia, gente, é até uma piada isso, é fronteira seca lá, tá? Então você passa de uma cidade para outra caminhando, a pé. Hoje em dia tem uma quantidade de 0 brasileiros que querem morar na Argentina, 0. Eu não estou assim desdenhando dos amigos argentinos nem nada, né? Como eu falei, é a minha região. Conheço muito bem a província de Misiones, várias cidades dali. 0 pessoas do Brasil querem morar na Argentina. Pelo contrário, nós tivemos ontem, aliás, uma nova operação no Brasil que resgatou trabalhadores em condição análoga à escravidão na colheita da uva no Rio Grande do Sul, que são argentinos. Está acontecendo o contrário, senhor Milei. Os argentinos, infelizmente, estão vindo para o Brasil para trabalhar em condições nefastas. No ano passado, a gente deu notícia de várias operações aqui para pegar trabalho análogo à escravidão, e várias das pessoas que foram resgatadas eram argentinos. Então, eu posso imaginar que o senhor vai fazer uma cerca para evitar que os seus connacionais pulem para o lado de cá, né? O que é curioso, mas triste ao mesmo tempo. Porque isso é só retórica política vagabunda. Eu não conheço um ser humano brasileiro que queira morar em Bernardo de Irigoyen, tá? E aí vai aparecer alguém nos comentários, tem sim, eu quero. Tudo bem, você quer, mas vocês entenderam que no geral ninguém quer, né? Não porque seja um lugar XYZ, não, porque a economia da Argentina está no buraco, gente. O custo do alimento no supermercado da Argentina é mais alto do que no supermercado do Brasil. As pessoas saem de Bernardo de Irigoyen para comprar no supermercado em Barracão ou em Dionísio Cerqueira, né? Ou em São José do Cedro, ou na Princesa, ou em São Miguel do Oeste. Vejam como eu conheço bem a região. Conheço e não é pouco, aliás. Tá? Então, é o contrário que está acontecendo hoje. O senhor deveria cuidar mais da sua casa, né?
Os resgatados nessa operação têm entre 19 e 38 anos e são de onde, Gabriel? Da província de Misiones, que aliás é uma das províncias mais bonitas da Argentina, porque é onde tem uma reserva de mata ainda mais ou menos intacta, porque nos últimos anos, quando abriram ali em São Pedro, na fronteira com o Brasil, às margens do rio Peperiguaçu, uma ponte, começaram a destruir a mata que tem ali, que era antes uma mata muito fechada, já não é mais como era, mas tem uma beleza natural impressionante ali. Se você seguir por Misiones em direção ao Paraguai, vai dar lá na Foz do Iguaçu, que é um outro lugar lindíssimo na Argentina. Ali tem, e mais para o norte tem as províncias de Salta, Jujuy, tem outras províncias muito bonitas também. Só que Misiones é uma das províncias mais pobres da Argentina também, né? Você pensa Argentina, pensa que a província de Misiones é igual Buenos Aires. Não tem nada a ver com, mas assim, bote nada a ver com isso. Bote nada a ver com isso. Essa notícia publicada lá pela Carta Capital, né? O Ministério do Trabalho e Emprego resgatou na última terça-feira 4 argentinos em situação análoga à escravidão na colheita de uva em São Marcos, no Rio Grande do Sul. Também participaram da ação Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Os resgatados têm entre 19 e 38 anos e são da província de Misiones, na Argentina. Eles estavam alojados em uma casa de madeira com 2 quartos que, segundo depoimentos dos trabalhadores, chegaram a abrigar 11 homens em condições precárias. Eles dormiam em colchões no chão, não tinham armários ou móveis para armazenar seus pertences. A fiação elétrica estava exposta, uma violação de normas de segurança do trabalho. De novo, né, os magnatas da uva e do vinho do Rio Grande do Sul, né, que se consideram muito europeus, vocês, né, de novo escravizando gente, vocês, né. Vamos lá para a notícia dos Estados Unidos. O órgão que teria evitado a colisão aérea lá nos Estados Unidos, lembram que ontem a gente noticiou aqui uma colisão aérea entre um avião de passageiros e um helicóptero militar nos Estados Unidos, infelizmente não tem sobreviventes, né, infelizmente. E agora sai a notícia de que esse órgão que poderia ter evitado a colisão, o órgão que controla o espaço aéreo nos Estados Unidos, está sem chefia por uma vingança de Elon Musk. Por isso que ontem o Trump apareceu. O Trump ontem falou que a culpa de ter acontecido esse acidente aéreo lá nos Estados Unidos, Gabriel, era dos gays, tá? Então, na dúvida, culpe um gay. Ele falou isso mesmo, falou. Não tô brincando, gente, falou. O Trump falou ontem que a culpa desse acidente aéreo é das políticas de diversidade. Não, vocês botam aí política de diversidade, daí vocês botam um bando de incapaz para trabalhar aí. Entendeu? Vocês entenderam o recado? Tá? Falou, é uma clássica bosta do Trump, a gente não vai repercutir aqui, porque neste programa nós estamos filtrando as coisas que têm impacto real na vida das pessoas e as bostas. As bostas a gente não vai falar. Então aqui está uma notícia que importa de fato. Vamos falar do que interessa. O ex-secretário do Trabalho dos Estados Unidos no governo Bill Clinton, Robert Reich, responsabilizou a falta de comando na Federal Aviation Administration, a agência que regula a aviação, pela colisão ocorrida nesta quinta-feira em Washington entre um helicóptero e um avião que morreram 67 pessoas. Segundo escreveu em sua conta no Instagram, o ex-administrador dessa autarquia federal que controla o espaço aéreo nos Estados Unidos, o Michael Whitaker, que ainda tem vários anos de mandato, ou teria, né, vários anos de mandato, renunciou no dia da posse do Trump. Ele tomou essa atitude porque Elon Musk pressionou ele publicamente por sua renúncia, depois que a sua empresa, né, a SpaceX, foi multada por ele em mais de $600 mil por não seguir requisitos de licença e de segurança. Colocar os lucros privados acima da segurança pública é uma receita para o desastre, escreveu Reich. Ou seja, o Musk ficou pressionando esse cara publicamente, jogando as pessoas contra ele, porque ele tinha multado a SpaceX por problemas de segurança na empresa, e aí o cara foi empurrado para fora da chefia desse órgão. Esse órgão está acéfalo, sem chefia. Então não parece que é culpa dos gays, né, Gabriel? Será que é culpa dos gays? Vamos pensar aqui por um segundo. Né? Acho que não. Acho que não, né? O Trump, questionado sobre se ia ou não visitar o local do acidente, respondeu ontem para os repórteres: você quer que eu vá nadando? É o clássico não sou coveiro, né? Então, o que o senhor vai fazer, Jair Bolsonaro, em relação às mortes de Covid? Quer que eu faça o quê? Não sou coveiro. O que o senhor fará, senhor Donald Trump, em relação a esse acidente? O senhor vai visitar o local? Quer que eu faça o quê? Vá nadando? Eu não vou nem dizer para onde que eu quero que ele vá, né, Gabriel? Sexta-feira, cedo da manhã, né?
Deportações em massa podem gerar déficit de mão de obra nos Estados Unidos. Notícia publicada hoje pela Agência Brasil, mostrando aqui que essa caça aos imigrantes indocumentados lá nos Estados Unidos, pessoas sem documento, pode causar problema de mão de obra. Já está causando, aliás, a gente trouxe alguns vídeos essa semana aqui, mostrando que as pessoas já estão sumindo dos seus locais de trabalho, né? O Trump confirmou tarifa de 25% para o México e Canadá e sinalizou também taxar a China. Então aqui está acontecendo. Confirmou tarifas de 25% para produtos provenientes do México e do Canadá, que começam a vigorar neste sábado, 1º de fevereiro. Ele também mencionou que os Estados Unidos estão em processo de aplicar tarifas à China e afirmou: o país asiático precisa parar de enviar fentanil para o nosso país e matar o nosso povo. De acordo com o presidente, esse será o motivo para as tarifas e para as sanções implementadas contra a China. Ou seja, fentanil é um medicamento que é usado nos Estados Unidos como droga. Vocês já devem ter visto pela internet aí vários vídeos daquelas pessoas que ficam caminhando na rua como zumbis, né? Ele é um poderoso opiáceo, né? Acho que é um depressor do sistema nervoso central. Então as pessoas tomam essa parada e ficam na rua lá, igual zumbi mesmo. É uma coisa horrível de se ver, né? Babando, com o olho virado para cima e tal. Então o Trump falou assim que, porque a China traz isso para cá, então a gente vai impor tarifas. De novo, é uma frase bosta, né? Então a gente não vai comentar a frase bosta aqui, mas só para vocês saberem o tipo de frase que está sendo dita pelo Trump. E tem o aplauso de muito idiota nos Estados Unidos e no Brasil todo, né? Só para lembrar que o Trump aplicou sanções contra a China no primeiro governo Trump, tá? E a China, em troca, aplicou sanções contra os Estados Unidos também durante o governo Trump. E a vida continuou e o sol magicamente nasceu no dia seguinte às tarifas aplicadas. Aplicou, aliás, tentou aplicar tarifas contra o Brasil também, não deu muito certo. Contra o aço brasileiro e o alumínio. Depois aplicou cotas, as cotas não foram muito bem aplicadas porque a indústria dos Estados Unidos precisa do aço e do alumínio produzidos no Brasil. Então vamos ver o que vai na prática e o que é lero-lero. Lula promete reciprocidade de taxas, se o Trump aplicar taxas contra os produtos brasileiros, né? Essa frase em dezembro abriria uma fenda no chão e o Brasil cairia dentro por causa dos mercados. Hoje Lula falou, absolutamente nada aconteceu. Vejam como funciona a mágica da manipulação do mercado financeiro no Brasil. E aqui, para fechar o programa, para todo mundo ficar bem ligado, amanhã tem eleição da Câmara e do Senado. Hugo Mota praticamente já está eleito, com apoio de Bolsonaro a Lula, né? No Senado, Alcolumbre praticamente já está eleito. Eu já falei ontem longamente sobre o Hugo Mota, recuperem o programa. Um cara muito ligado ao Eduardo Cunha e muito ligado ao Lira. Falei sobre isso quarta-feira, aliás. Ontem o pastor Henrique Vieira veio dar uma entrevista pra gente e falou a mesma coisa. Falou, Mota é Lira e Cunha. Então, muita atenção. Não acho que vai ter normalidade nenhuma na Câmara esse ano. E no Senado teremos Davi Alcolumbre. Alcolumbre será o novo Lira e ambiente no Senado ficará mais hostil a Lula, alertam governistas ouvidos pela coluna da Rosiane Kennedy lá no Estadão. A governabilidade da gestão Lula 3 2025 passa pela boa relação do Planalto com a Câmara e o Senado. O presidente obteve algum sucesso aí nas articulações nos últimos anos e agora o favorito para assumir o Senado é o Alcolumbre, que tem sido classificado por petistas como o novo Lira, em referência à difícil e volátil relação que o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, teve nos últimos 2 anos com o governo. O cálculo de governistas é de que haverá uma inversão no clima de hostilidade ao presidente do Congresso. Os ânimos devem esfriar na Câmara com Hugo Mota, sei não, tá? E esquentar no Senado com a saída de Rodrigo Pacheco. Embora o PT e o próprio governo tenham embarcado nas duas candidaturas, o PT apoia o Mota e o Alcolumbre, há uma avaliação de que o Alcolumbre usará mais o cargo para pressionar o Planalto. Um sinal desse modus operandi ocorreu no final do ano, quando o relator do Orçamento Geral da União, o senador Ângelo Coronel, anunciou que a proposta só seria votada após o recesso parlamentar. A decisão de deixar a peça orçamentária pendurada, na visão desses petistas ouvidos pela coluna, teve a digital de Alcolumbre.
Lira, por outro lado, de saída do cargo, defendia a votação ainda em 2024, segundo apurou a coluna do Estadão. Portanto, já começou a mexer seus pauzinhos. Publicamente, o Alcolumbre diz que não vai pautar a anistia do 8 de janeiro, não vai pautar impeachment de ministro do Supremo, não vai pautar PEC da Bengala, que é a proposta de emenda à Constituição que prevê que os ministros da Suprema Corte saiam, né, se aposentem mais cedo, mas nas internas, e quem cobre Brasília já ouviu isso de muita gente, está prometendo sim essas coisas, principalmente para os senadores da extrema-direita. Ó, vem comigo que se abrir uma brecha em 2025 ou 2026, eu coloco pelo menos em discussão esses projetos aí. Impeachment de ministro do Supremo, PEC de Bengala, anistia e eventualmente outras cocitas más que a gente vai ver por aí. Então eu não estou achando que o governo vai ter vida fácil não, viu? Para fechar a sexta-feira, para todo mundo ficar feliz, a Damares deve assumir a presidência da Comissão de Direitos Humanos do Senado, né? Então nós já temos na CCJ da Câmara, que é o lugar por onde passam todos os projetos, a Caroline Detoni, causando confusão. Na Comissão de Educação da Câmara, o Nicolas Ferreira. E agora, uma expectativa de que a Comissão de Direitos Humanos do Senado seja assumida pela Damares. Tá? Então, olho nisso. A eleição é amanhã, então segunda-feira no Desperta e no N1 e em todos os nossos programas. A gente já vai repercutir, porque segunda-feira os caras começam a trabalhar como deve ser a relação do Planalto com a Câmara e com o Senado para 25 e 26. Beleza? Então tá. O programa está acabando. Não esqueçam reprise do Mapa da Mina só hoje. Vai lá para o despertacl.com.br ou aponta o seu celular aí para pegar o QR Code com a sua câmera, né? E porque aí no fim do dia de hoje a gente vai tirar o programa do ar. Ontem teve quase 40 mil pessoas acompanhando ao vivo o Mapa da Mina, que é de fato um mapa da mina para você entender para onde este mundo doidão está caminhando. Segunda-feira a gente volta, daqui a pouco eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição, tá? Não sai daí, fica por aí. Valeu, um beijo, tchau. Uau, que evento foi o Mapa da Mina 2025. Dezenas de milhares de pessoas, eu sempre penso, né? É o equivalente a vários estádios de futebol completamente lotados, aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo. E aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? Porque tem muitas informações, muitos gráficos, muitas tabelas que elas queriam ter anotado e também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. E no final, as condições super especiais que a gente ofereceu para as pessoas para fazerem parte do nosso grupo, que é acompanhado diariamente nessa questão de finanças e investimentos, a gente vai permitir que você que assiste o replay tenha acesso às mesmas condições também. Se você quiser, é claro. Assiste o replay e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Boa aula!